uma modificação que pode favorecer uma pessoa vai impactar todo mundo, né? Eu acho que isso é trazer um pouco da inclusão, isso é a inclusão real. Mas tem algumas adaptações que a gente faz que são muito específicas e individualizadas. A gente não pode tirar também o que é da característica da pessoa, a gente não pode tirar do que uma pessoa precisa individualmente, sabe? Enquanto sujeito. Então, dentro do TEA, a gente pode ter essas adaptações, tanto relacionadas a acomodações sensoriais, é o que tá mais comum dentro da área, né, do campo, como a gente pode pensar em algumas adaptações que a gente chama dentro da terapia ocupacional de tecnologia assistiva. Boas-vindas a você que está aqui no nosso Pode Falar Terapeuta. É uma iniciativa da Genial Care. Nós somos uma rede de cuidado de saúde atípica, onde pensamos e prezamos pelo bem-estar não só da criança e não só pela intervenção com a criança, mas também de todo o ecossistema que garante que essa intervenção produza um melhor desenvolvimento e que crie as condições adequadas para uma vida mais satisfatória para todas as pessoas com TEA. Eu sou a Vitória Albertazzi, eu sou psicóloga, analista do comportamento, entusiastíssima da intervenção para o autismo e, além de tudo, agora eu posso dizer que eu sou, depois de alguns episódios gravados, eu já posso dizer com propriedade, eu sou a host. A Lívia hoje já me disse que eu sou a dona do podcast Pode Falar Terapeuta. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito massa. Pelo menos é um tema que eu sou absolutamente apaixonada, que é adaptação de ambientes, adaptação de tarefas e como a gente pode, como terapeutas, adultos, cuidadores, etc., agir de forma a produzir uma qualidade de vida melhor e mais, de fato, adaptada para pessoas com autismo e qualquer outro tipo de necessidades especiais. Para falar sobre isso, ninguém melhor do que a minha colega, parceira, amiga pessoal, eu posso dizer, Alessandra, que vai se apresentar para vocês agora. Oi, pessoal, eu sou a Alessandra, sou terapeuta ocupacional, como a Vicky falou. Sou especialista de conteúdo aqui junto com a Vicky. Já tivemos várias discussões, inúmeras discussões, e a gente vai trazer um pouquinho do que a gente conversou para vocês agora para falar sobre as adaptações. Boa. A gente começa sempre os nossos pré-episódios. Tem até uma parte de pré-produção, acho muito chique. Que a gente vai discutindo e pensando o que a gente quer falar sobre. Inclusive, se você tem sugestão de tema, sugestão de pergunta, coisas que você quer saber, pode falar, terapeuta. Manda nos comentários que a gente vai tentar contemplar as melhores ideias para produzir os nossos próximos episódios. Ale, acho que uma das coisas mais interessantes, pelo menos para mim, de trabalhar com autismo é pensar que, cara, às vezes tem adaptações ambientais que mudam a vida das pessoas, né? Completamente. É muito interessante, assim, quando a gente pensa em tarefas da vida diária, por exemplo. Uhum. A gente pode pensar em uma pessoa criança, mas também a gente pode pensar em adultos. E a Lê, como eu, é apaixonada pelo trabalho com adultos. E acho que isso faz toda a diferença, né, Lê? Porque a gente consegue, às vezes, ver coisas que a gente fala, cara, eu jamais pensaria isso se eu trabalhasse só com criança. Então, por exemplo, eu vi recentemente uma coisa que, cara, é uma adaptação tão simples, que é uma máquina de dobrar camisetas. Eu não sei se você já viu, que é Eu já feita vi. basicamente de papelão colado. A pessoa põe a camiseta em cima e faz assim, tá, pronto, dobrou, acabou. E eu acho muito legal como, às vezes, isso produz independência. É isso, uma pessoa que dependia de alguém para dobrar a camiseta dela, agora consegue fazer isso sozinha e não precisa mais, por exemplo, ter uma pessoa para fazer aquilo. Eu acho que as adaptações produzem, e não só produzem, mas, enfim, fomentam a potência do indivíduo.
Você consegue contar pra gente como que a gente faz para pensar uma adaptação, hã, em termos da terapia ocupacional? Super. Eu acho que uma das coisas que eu acho que você trouxe que são muito legais, que além da gente potencializar, eu acho que na verdade a gente inclui, a gente abre para uma participação, né. Então é muito louco isso, quando a gente vai pensar em acessibilidade, né, o fato de eu ter hoje um elevador dentro de um prédio, por exemplo, todo mundo vai acessar a mesma via, independente se tá com uma muleta, se tá com uma cadeira de rodas ou se ela vai andando. O acesso é o mesmo, independente do tipo de dificuldade, se existe algum prejuízo de mobilidade ou não. Então eu acho que as adaptações, elas sempre deveriam ser pensadas para que qualquer pessoa pudesse utilizar aquele Uhum, espaço e participar, né. uhum. Tem uma coisa muito interessante que é uma história que eu já te contei quando a gente estava pré-produzindo, mas eu vou fingir que eu não te contei e que é uma Beleza, vou novidade. fingir que é uma novidade também. Tem uma mãe de um paciente que me fala sobre um conceito importante dentro, hã, da preservação ambiental e dos biomas, etcétera, que é a ideia de espécies, que eu acho que era espécies sinalizadoras. Eu falei que eu ia pesquisar e não pesquisei, mas tudo bem, a gente finge que eu sei o que eu estou falando. E esse conceito basicamente diz respeito a espécies que são mais sensíveis a alterações dentro de um bioma específico e que alterações na população dessa espécie nos contam sobre a saúde Uhum, daquele bioma. uhum, Então, é como se você tivesse, por exemplo, dentro de um lago, um tipo de peixe que é mais sensível do que todas as outras espécies à poluição. E aí, quando esses peixes morrem, você poderia dizer, você poderia perceber aquilo uhum, antes de todos os outros morrerem e já, se mover, se mobilizar para alterar as condições, para preservar todo o resto do bioma. E essa mãe estava me contando sobre isso e falando, eu estou tentando convencer ela a publicar um artigo sobre isso, há alguns anos já. Mas ela estava me falando sobre isso no em termos uhum, de adaptação escolar em especial. uhum, Então ela falou assim: quando a gente vê, uma pessoa com autismo que é super sensível ao barulho, por exemplo, uhum, a escola deveria olhar isso uhum, não como um problema, mas como um sinal de que diminuir o barulho não seria benéfico só para esse indivíduo, uhum, mas para todas as outras pessoas. uhum, E eu acho isso muito legal, uhum, porque, de fato, um ambiente ruidoso uhum, é prejudicial para todo mundo, sim, não só para pessoas que têm uma sensibilidade maior a barulhos, né. sim, Então, como que a gente pode ouvir ou ver as pessoas com autismo, uhum, e como que a gente pode fazer acomodações uhum. ambientais que vão ajudar todas as outras, né. É, eu acho que o ideal sempre é a gente ter esse ambiente, né, pensando assim, que uma modificação que pode favorecer uma pessoa vai impactar todo mundo, né. Eu acho Uhum, que isso é trazer um pouco da inclusão, isso é a inclusão real. Mas tem algumas adaptações que a gente faz que são muito específicas e individualizadas, a gente não pode perfeito. tirar, também o que é da característica da pessoa, a gente não pode tirar do que uma pessoa precisa Uhum, individualmente, sabe, enquanto sujeito. Então, dentro do TEA, a gente tem algumas a gente pode ter essas adaptações, tanto relacionadas a acomodações sensoriais, é o que está mais comum dentro da área, né, do uhum, campo, como a gente pode pensar em algumas adaptações que a gente chama dentro da terapia ocupacional de tecnologia assistiva, né. Então, por exemplo, quando tem uma criança que tem uma dificuldade de pegar no lápis para escrever, a gente pode trabalhar com algum adaptador, ou a gente pode fazer um engrossador, né. Então a gente pode trazer alguns recursos, para facilitar aquela tarefa, né. uhum, A gente sabe, por exemplo, tem alguns estudos que vêm apontando ali algumas alterações de tônus com população TEA. Então vai existir, a gente pode identificar dificuldades, da musculatura
daquele sujeito. Uhum. E aí a gente tem algumas perspectivas, né? A gente pode trabalhar para ampliar um pouco esse tônus, mas a gente também tem a perspectiva de adaptar um pouco do que ele usa enquanto recurso para realizar as atividades de vida diária. Então, Uhum. tudo vai depender ali do que você tem enquanto possibilidade de intervenção e do contexto que aquela criança está inserida. Então, teve um podcast que eu conversei, contei para vocês um pouco daquele menino que eu comecei a trabalhar controle postural, né, e tudo mais, por conta do desfraude. E ele tem componentes motores que têm prejuízos importantes e que a distância, né, assim, fica um pouco difícil de trabalhar e que não tem educador físico ou profissional especializado para atender essa criança, né? Então, o que que a gente faz? A gente vai fazer com que ela fique dependente o resto da vida? Ou a gente vai entender o que que a gente pode melhorar dos recursos que ela tem para ela ser cada vez mais autônoma. É um detalhe que a gente põe, por exemplo, na calça para ele conseguir puxar, em vez de eu ficar trabalhando parte motora fina dentro de um treino motor que vai ser desgastante para ele. Quando às vezes eu posso facilitar colocando uma alça para ele puxar essa Perfeito. calça e ter autonomia. Né? Então, eu acho que a gente tem que entender ali dentro do que o sujeito apresenta, para a gente falar, tá, eu não consigo trabalhar uma habilidade, ou enquanto eu trabalho uma habilidade, o que que eu posso adaptar naquele contexto para ele conseguir realizar o que ele precisa realizar. De uma forma autônoma, para que ele tenha realização, para que ele seja independente, e porque, assim, as crianças, elas se comparam entre si. Uhum. Então, olha só, eu tenho uma diversidade, mas eu consigo executar ela, né? Eu consigo executar a mesma atividade de uma forma diferente, com recurso diferente, mas eu tô participando, eu tô ativa, eu tô produzindo, né? Eu tô contribuindo. Caraca, que lindo isso que você tá falando. Eu acho que tem uma coisa muito bonita da gente pensar que nem todo mundo precisa fazer a mesma coisa do mesmo jeito, assim. Exatamente. Às vezes a gente fica fixado, Uhum, aficionado na ideia de que a gente precisa desenvolver certas habilidades, uhum. né? Então, por exemplo, uma das coisas. E aí, enfim, talvez eu comece uma briga, mas tudo bem, eu tô pronta para comprá-la. É, eu acho muito ruim quando tem certas coisas que são super rígidas, como, por exemplo, a pessoa precisa aprender a escrever de letra cursiva. Siva. Uhum. E aí você vê crianças e às vezes até adolescentes, adultos, penando para escrever em letra cursiva. E você olha e fala assim: eu sou adulta e eu não escrevo em letra cursiva. Uhum. Eh, e tanto se faz para. Sabe assim, eu olho e falo assim, mas é tanto empenho que se gasta nisso, né? Nossa, quando você fala isso, eu lembro de, tipo, amarrar cadarço. Amarrar cadarço. Eu tô Gente, aqui eu vi, eu olhei os com um tênis tênis. de velcro. É E que eu eu tô vi. E descalça. tem outro tênis ali que também não tem. Que é dali. Que também não tem cadarço. Gente, pra quê? Eu vou ficar penando e Uhum. ensinar uma criança a amarrar cadarço se ela não tem o uso funcional e nem precisa, né? Qual é o impacto que eu ensinar uma habilidade para essa pessoa vai ter quando eu posso adaptar? Hoje tem, se você quer, nossa, é um sapato que precisa do cadarço, hoje tem umas fitinhas de silicone, falando em adaptação já, tem umas fitinhas de silicone, eu não sei se você já viu, que você coloca e ela abre e fecha, então você não Acho que sim. precisa amarrar. Você tem uma forma de você ter um sapato que, se for de cadarço e você precisa ali encaixar, você tem um silicone que você abre e fecha e acabou. Ficar se matando para ensinar a criança a segurar, né? Assim, eu acho que quando a gente pensa em você desenvolver habilidades, a gente tem que pensar em desenvolver habilidades com uso funcional, que Perfeito. vai ter impacto na rotina, que vai ter significado, que vai fazer a diferença para aquela criança, Perfeito. né? Então, e quando a gente pensa na adaptação, a gente pensa exatamente isso, né? No que eu posso favorecer para essa criança de adaptação que vai fazer com que ela participe de uma atividade, né? Perfeito. Então, a gente da TO trabalha muito com atividade de vida diária e a gente tem também, enquanto recurso, fazer oficinas terapêuticas. E Tá, as oficinas terapêuticas, elas estão ali exatamente para a gente, digamos assim, construir, ter um cenário tá. em que uma atividade
seja realizada e que a gente consegue ver dentro de um contexto específico, controlado, com outras crianças, que simularia um contexto mais natural e real da criança, e que a gente pode entender, pô, a gente está numa oficina de culinária. Para ela, essa criança se desenvolver e ser autônoma, por exemplo, ela um dia vai precisar preparar o lanchinho dela quando ela for dormir na casa do amiguinho, né? Quando ela for ter ali, quando entra na adolescência, ela também possivelmente vai sair para comer alguma coisa. Então, como que a gente ali naquele contexto controlado, com outras crianças, a gente entende que tipo de adaptação eu vou favorecer? Seja ela a própria adaptação de uma atividade ou de um utensílio que ela usa. Né? Uhum. Então, eu acho que quando a gente pensa em adaptação, a gente tem que pensar nas adaptações que vão fazer com que a criança e o adulto consigam estar naquele meio de uma forma ativa e que interfira no meio, sabe? Em que tenha Uhum. uma reação e uma ação dentro daquele meio. Uhum. Então, trabalhando com população adulta, eu já contei desse caso, mas dessa adulta que tinha uma questão de sensibilidade auditiva. E ela tem uma hiperacusia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Por favor, hiperacusia. explicar. O tecla SAP. Tecla SAP, por favor. A hiperacusia é essa, né? Tem algumas crianças, alguns adultos, já atendi uma criança e uma adulta que tinha essa sensibilidade muito aguçada ao som. Então, essa, essa paciente minha, por exemplo, todo apartamento dela era forrado para impedir o som de fora, porque causava muito desconforto. Ela não conseguia dormir, ela não conseguia fazer nada. Uau. E ela usava protetor auditivo 100% do tempo. E aí existiam protetores auditivos que iam variando o quanto de decibéis que ele bloqueava para que ela pudesse ser mais ativa. Então, quando ela estava no trabalho, né, fisioterapeuta, então ela fazia atendimento individual, ela utilizava um tipo de protetor auditivo. Quando ela estava na rua, ela usava um mais potente, porque a quantidade de estímulo sonoro que acontecia era muito maior. Uhum. Então, ela ia variando o tipo de recurso que ela utilizava, de acordo com o meio que ela estava. Eu acho que quando a gente pensa em adaptação, a gente tem que ter um pouco esse raciocínio do tipo, Perfeito. que tipo de adaptação eu preciso ter dentro daquele contexto, naquela situação, para dar conta daquela tarefa. Do Uhum. que achar que uma adaptação ela vai servir para todo mundo. E em todos os Em contextos todos, também, inclusive. exatamente. Então, eu acho que quando a gente fala até da TO e desse ponto da adaptação, é a gente entender isso. O que eu vou favorecer para aquela pessoa, para que ela consiga ter o pleno desempenho dela naquela tarefa, com aquele contexto, Uhum. ainda naquela determinada e com aquela motivação. Então, e é isso que eu queria falar um pouco sobre. Quando a gente foca muito no que é dificuldade, Uhum, a gente às vezes pode perder de vista a potência, uhum, né? E eu acho que um você que me ensinou, mas uma das coisas super importantes para a terapia ocupacional é o desafio na medida o certa. desafio na medida certa, exato. E falando com você falando sobre isso, foi isso que eu me lembrei. Uhum, Então, como que a gente acho que eu vou te pedir para falar um pouco mais sobre isso, mas acho que tem a ver com o quão desafiador é e o quanto que equiparar muito bem a dificuldade da tarefa com as habilidades da pessoa uhum. produz motivação e aprendizado ao mesmo tempo. Uhum. Não, perfeito. Eu acho que é isso, assim. Vamos pensar de quando a gente estava na escola. Provavelmente, já tô vendo aqui que você é uma pessoa de humanas, né? Bem que você queria fazer Eu queria fazer matemática, matemática. Alessandra. Então, Mal não sabe você tão. que eu É sou uma verdade. nerdola das É exatas. verdade. Mas provavelmente você tinha muito mais motivação de superar desafios. E aqueles desafios matemáticos, quando era alguma coisa de seu interesse, né? Então, o que acontece? Quando tem uma tarefa que é muito difícil, é muito custoso, alto custo de resposta, Vicky. A gente pode trazer outro conceito Olha! da análise do comportamento para A entregar no desafio. Alessandra! Mostrando que ela é analista do comportamento Não, que também. eu tenho alguns conceitos ali, mas é um pouco do custo de resposta, né? Do quanto que eu preciso para conseguir concluir uma tarefa. É isso, a gente se motiva a superar desafios à medida que a gente vai tendo realização, que a gente fala, Perfeito. nossa, eu sou maravilhosa, olha o que eu fiz. Imagina, quem me vê hoje fazendo isso aqui, não imagina como era a Alessandra do ano passado, penando
para fazer uma aula. E a Uhum. diferença que você vai se vendo à medida que você vai experimentando, né? Assim, e tendo novos desafios, e você vai fazendo isso de uma forma progressiva. Uhum. Então, o desafio na medida certa é exatamente disso. É o quanto que você coloca uma tarefa para aquela pessoa, que não vai deixar ela frustrada, mas que vai exigir um pouquinho mais dela, Uhum. né? Mas que também ela vai ficar confortável e falar: não, isso aqui eu dou conta. Uhum. E aí você vai ampliando, você vai complexificando a tarefa ao longo do tempo. O desafio na medida certa, ele é um conceito dentro da integração sensorial, mas que a gente, quando vai pensar em desenvolvimento infantil, e eu acho que isso independe, não é só da TO, eu acho que isso dentro da psicologia, Eu da te diria fono. que isso aí, pra mim, chama modelagem, mas depois a gente pode falar A gente, sobre. a gente pode fazer um depara, né? Aham. Mas você ir aumentando a complexidade da tarefa, vai fazer, de forma gradual, né? Vai fazer com que a pessoa vai ficando cada vez mais intrigada. É igual você jogar um videogame. Você vai ali passando de fase em fase, de fase em fase, até você conseguir se desenvolver e falar: "Pô, caramba, eu sou maravilhosa, olha onde eu cheguei e olha tudo que eu consegui fazer", né. É. E a gente pensa nas adaptações, quando a gente vai pensando nas adaptações, e como que eu penso numa adaptação? Eu acho que é claro que a gente pode pensar assim, para que primeiro, qual que é a atividade que é significativa para aquele sujeito, que faz sentido para aquele sujeito, para que eu pense numa adaptação. Então, às vezes a gente pensa: tem um paciente que a demanda da família é que ele escreva. Só que esse paciente ele não tem interesse nenhum em ficar escrevendo A, B, C, D, E, Sim. F, G, H, I, J, sabe? Ele não tem interesse de fazer isso. Então, como que eu vou trabalhar com ele se ele não tem interesse? Uhum. Como que eu vou adaptar, saber qual adaptação que funciona se ele não tem interesse naquela tarefa? Uhum. Então, quando a gente também pensa no desafio na medida certa, a gente também tem que pensar que aquela tarefa tem que ser prazerosa. Tem que produzir motivação. Tem que produzir motivação. Exatamente. Porque senão eu nunca vou conseguir avaliar. Eu posso estar utilizando um recurso que normalmente dá super certo, mas que se a pessoa não está engajada naquela tarefa, como que eu vou conseguir saber se aquela adaptação funciona, Perfeito. Eu né? trabalho com alguns adolescentes e adultos, uma coisa de. é, é, eu tenho achado interessante, acho que eu posso começar por aí. Eu tenho achado interessante a ideia de habilidades sociais Uhum, começando a ganhar força. Eu acho que as uhum, pessoas estão discutindo mais do que elas uhum. discutiam quando eu me formei, por exemplo. Quantos anos faz? Faz 84 84 anos. anos, é. Esse é o meme deste podcast. É, e eu vou. Acho que é isso, né? A gente tem falado muito sobre habilidades sociais, como desenvolver, tal, 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 tal. Só que as pessoas elas esquecem, assim, uma partezinha mínima, que é desenvolver motivação social. Uhum, Porque de nada adianta eu ter um super repertório social se interesso em trocar com o outro, fazer o outro participar da minha vida, participar da vida do outro. Então, eu vejo, por exemplo, e aí acho que eu posso defender um ponto de vista, inclusive, que eu acho que você vai concordar. Eu vejo, às vezes, terapeutas fazendo uma coisa que eu acho horrível, que é faz a tarefa com você é minha terapeuta, a gente faz a tarefa junto. uhum. E aí o reforçador é assim, o terapeuta dá um brinquedo para a criança e E vira pro vira. lado para anotar, assim. Cara, eu acho isso pesaroso, assim. Uhum, É uma das coisas que a primeira coisa que eu olho na intervenção é se alguém faz isso, eu já falo assim, parou, parou, parou. uhum, Porque a gente quer produzir motivação. sim. E eu não sei se você concorda, mas eu acho que a motivação e a dificuldade na tarefa são facilitadores uma da outra, né? Exatamente, não, é exatamente isso. É você conseguir equilibrar esses dois, porque ninguém vai querer superar um desafio se não vai ter, se não tem sentido, entendeu? Ninguém Uhum, vai querer superar um desafio se não tem motivação para aquilo. Na uhum, verdade, vai ser mais frustrante. Na uhum. verdade, pode ser até que eu supere, mas depois eu não quero nem olhar na cara.
Uhum. Entendeu? Jamais, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Aham. E aí você nunca mais consegue resgatar. Ou você talvez não consiga nem, já trazendo outros termos ali da análise do comportamento, generalizar aquela habilidade, porque Uhum. na verdade ficou aversivo para você. Uhum. Então, eu acho que quando a gente. Acho que tem esse cunho um pouco de quando a gente vai pensando nesse desafio da medida certa também. E o quanto que o quanto que uma adaptação ambiental vai favorecer esse desafio na medida certa. Porque Perfeito. às vezes eu preciso adaptar o ambiente para que aquele desafio entre na medida certa. Somente quando a gente vai falar de ganhos motores, digamos ali, ou mesmo dentro de um contexto escolar, como você trouxe também. Eu preciso fazer uma adaptação ambiental para que talvez uma criança consiga permanecer na escola, a gente consiga favorecer que ela fique dentro da sala de aula, ou que ela participe da educação física. É Perfeito. necessário uma adaptação ali para ela fazer a atividade, né? Então, eu acho que... E tudo isso vai de encontro com a motivação, com o que a tarefa exige, né? E de o que aquela criança tem enquanto potência, porque ela precisa ter a potência dela à mostra ali, ao mesmo tempo que também traz um pouco ali de desafio para ela, né? Eu acho que, para mim, é quase uma filosofia de vida, Uhum, mais do que uma coisa de intervenção, assim, a gente conseguir, eh, entender que todos os ganhos de habilidade são graduais e uhum, que eles têm que ser vistos como tais, né, a uhum. gente tem que respeitar o tempo e tem que e mesmo respeitando o tempo, entender que às vezes a gente pode, precisar dessas habilidades, a gente só não precisa delas naquele contexto, com aquela dificuldade, e às vezes uma simples adaptação faz toda a diferença. E que adaptações podem ser transitórias. Uhum, Eu posso fazer uma claro. adaptação naquele momento, então eu acho isso muito interessante aí, já puxando um pouco ali da parte de comunicação. Quando a gente fala de comunicação aumentativa alternativa, às vezes, quando a gente usa principalmente com essa função aumentativa, o que tende a acontecer é ampliar repertório e a comunicação sair, Sim, o apoio sair. Então, sim, ou seja, é uma adaptação que eu utilizei para favorecer, né, um pouco mais essa ampliação da comunicação, da linguagem, de função comunicativa, e que depois eu tiro ela, porque ela já serviu para o que ela precisava, perfeito. para impulsionar. Então eu acho que a gente tem que entender que as adaptações, elas não são só porque existe um déficit, mas muitas vezes elas vêm para potencializar alguma coisa e elas são transitórias, né? E eu acho que a gente tem que também começar, e sempre partindo do pressuposto que quando uma adaptação, a gente consegue pensar numa adaptação que ela vai impactar não só uma pessoa, mas todo o contexto, Perfeito. a gente consegue ter a plena participação e a gente acaba atingindo muitas outras pessoas. Eu acho que quando a gente fala até de recursos visuais, a gente fala sobre isso, né? Uhum. Então, a gente utiliza muitos suportes visuais, a gente inclusive tem ali o nosso curso 360 maravilhoso, mas esse curso ele fala sobre os suportes visuais e tem ali o quadro de rotinas, por exemplo. O quadro de rotinas a gente utiliza, é muito comum da gente utilizar com população TEA, mas o quanto ele beneficia todas as crianças que estão em desenvolvimento, todas, todas. É muito legal você falar sobre isso, porque, eh, eu acho que eu vou contar uma história inspiradora de adaptação e depois eu vou te pedir para você me contar uma também. Tá. Teve uma vez que eu estava indo numa escola e a escola estava com dificuldades de manter uma criança, Uhum, que era uma criança com autismo, em sala de aula. uhum, A criança saía e não queria voltar para a sala e não queria fazer atividade, bom, aquelas coisas que a gente já ouviu algumas vezes, né. uhum, E durante essa conversa com a escola, a gente sugeriu uma coisa que, a princípio simples, mas que não era feita, que era: e se a gente só descrevesse, assim, na lousa, mesmo assim: uhum, "Ah, olha, vai ter isso aqui, depois vai ter esse outra coisa, depois vai ter isso outro", sabe? Só para ela uhum, poder ver que quanto tempo vai demorar cada coisa, enfim. uhum, E aquilo foi tão... Gente, isso faz, né, trabalho com isso há muito tempo, eu já falei, faz 84 anos. Mas
eh, não se tinha o conceito de você deixar uma rotina visual para as pessoas Uhum, olharem. Na hora que a escola viu o efeito, ela não viu o efeito só naquela criança. uhum, Ela viu o efeito em todas as crianças que estavam na sala de aula e falou: não, peraí. E começou a usar aquilo para fornecer uhum, previsibilidade uhum, com todas as turmas. Então eu acho que é, é isso, né? Para mim, mostra um pouco esse lugar de, às vezes, uma adaptação uhum, inclui uma pessoa e às vezes inclui pessoas que nem uhum. estava sendo planejada. Exatamente. Eu acho que esse é o grande pulo do gato quando a gente consegue pensar nas adaptações. Mas às vezes é difícil um pouco a gente pensando ali no que o indivíduo precisa, né? E aí Uhum. eu acho que eu tenho, você pediu para eu trazer exemplos, eu acho que eu tenho dois exemplos para trazer. Um de talvez de maior impacto, pensando muito mais na parte de processamento sensorial. E aí eu tenho alguns exemplos de adaptação. Também com questões de mobilidade, de controle postural. Eh, Esse paciente meu que tinha dificuldade de controle postural, inclusive para ir no banheiro, ele por ter uma dificuldade de postura, de se manter sentado, E assim, é. eu devo dizer que eu tô na yoga e se manter sentado, gente, não é uma coisa fácil. Sério mesmo. Eu tive que aprender, eu tenho 36 anos, eu acho. Não é 36 anos. 28? Ai, é verdade. É, 22. É, e eu sentei errado a minha vida inteira. Então, e olha só, a gente tem uma relação muito importante com a sua postura e com a sua capacidade de fazer manuseio de objeto. Então, Tá. tá. Então se imagina toda curvada, tomando um café. Para você pegar, só para pegar a xícara já foi Aham. difícil. Mas todo movimento que você faz quando você não tem uma postura adequada vai ser com menos destreza, vai ser Olha mais só. difícil de você conseguir realizar. É Quando por você conta de consegue, tônus? por conta de tonicidade, pode ser, ou de retificação, né? Do quanto que você consegue ativar certa musculatura para conseguir se manter ali estável, né? Estabilização de cinturas, enfim. Então, toda vez que você tem uma dificuldade de controle postural, você vai ter uma dificuldade manual, de Tá. realizar atividades manuais. E tem dificuldade, inclusive, para ir no banheiro, como era o Uhum. caso desse meu paciente. E aí, quando ele estava se alimentando, o que eu conseguia ver? Ele num padrão flexor, se alimentando aqui, ó. Ele não conseguia nem levar o talher. O que que a gente fez? A gente conseguiu pegar uma adaptação, a irmã dele é cadeirante, então a gente conseguiu pegar uma adaptação, uma cinta, que fazia com que ele conseguia manter, né, esse tronco um pouquinho mais retinho. Isso fez com que ele já tivesse mais amplitude de movimento. Então, enquanto ele estava aqui tentando fazer o manuseio, quando a gente abre essa musculatura, eu consigo trazer muito mais extensão e amplitude. Aham. Então, é uma adaptação que foi pontual, que dava um input também tátil, mas também ajudava essa musculatura, que nem quando a gente vai colocar algum colete, Aham. alguma coisa assim, que a nossa postura muda. Aham. Então, eu consegui trazer uma adaptação para ele ampliar a amplitude de movimento e conseguir ter mais controle motor para se alimentar. Então, essa foi uma adaptação que eu acho que a gente acaba utilizando muito quando tem algumas questões físicas relacionadas Uhum. e dificuldades motoras. Eu acho que outro exemplo que eu acho interessante, que tem uma relação com a parte sensorial, que é de adaptação de rotina. É você olhar para a rotina e como terapeuta ocupacional, eu também vou olhar para as atividades cotidianas e de como eu organizo a minha vida Perfeito. para eu conseguir ter o meu pleno desenvolvimento. Então, e aí muito com adulto esse tipo de intervenção, né? E aí eu vou identificando com os adultos quais são os momentos do dia que tem maior impacto. Você precisa fazer o seu processamento sensorial, você precisa fazer o seu perfil. Mas quais são os momentos do dia em que tem uma carga sensorial mais intensa? Como você se sente em relação àquilo? Qual é o impacto que isso tem na sua atividade? E como você pode reduzir? Então, por exemplo, se tem uma médica que trabalha na UBS Uhum. e tem um período ali do almoço que fica muito barulho. Então, essa hora, quando ela volta do almoço, que ela tem a sobrecarga, ela tem uma dificuldade de fazer atendimento. E Uhum. aí?
como que ela pode organizar a vida dela ou a rotina do trabalho dela, de forma que ela não tenha essa sobrecarga ou que ela consiga dar uma respirada, né, digamos assim, diminuir essa sobrecarga sensorial para voltar para o trabalho. Então, normalmente, isso eu dou exemplos porque isso não é um exemplo de um caso específico, mas de uma forma de você pensar numa adaptação de atividade de vida diária, de como você organiza a tua vida a partir de estímulos aversivos que você tem e que causam uma sobrecarga sensorial e como que você lida isso. Uma criança na escola que tem uma dificuldade, às vezes, auditiva, vai ter uma dificuldade no momento de saída da escola, que é aquela gritaria, vai ter uma dificuldade no recreio. Como que essa criança consegue ter uma participação no momento que é o que mais acontece, né? Perfeito. As interações sociais. Então, eu acho que é a gente entendendo ali quais são as principais dificuldades, em que momentos elas acontecem, qual é o impacto que elas têm na funcionalidade e o que você consegue mexer da rotina para que o impacto seja menor e ela consiga ter mais participação. Mexendo um pouco mais nesse ambiente, né? Para dar suporte para a própria ocupação e para a própria pessoa ter melhor esse desempenho, tá? Perfeito. Para vocês que não sabem, a Ale estava me falando do perfil sensorial, porque eu tô sofrendo, eu tô ainda descobrindo aí como funciona a minha questão auditiva e ela já se propôs a me ajudar com essa tarefa, justamente fazendo adaptações, né, Ale? Sim, super. Quem sabe um dia eu conto para eles o meu quest pessoal, eu e a minha audição, que funciona de um jeito assim que eu não acho que tá me ajudando muito, digamos assim. Ale, e eu acho que, assim, para encerrar, pré-encerrar, na verdade, queria que você contasse pra gente um pouco como as adaptações e como, aqui na Genial Care funciona a ideia de adaptação, como que a gente auxilia os terapeutas, os pais, as famílias, as escolas a fazerem adaptações que, possam impactar a vida das pessoas com autismo. Não, perfeito. Acho que quando a gente pensa em adaptações, a gente pode, é isso que eu falei, depende muito do cunho, né, do que aquela criança precisa. Então, a gente tem algumas estratégias que acontecem mesmo, a partir de algumas, sei lá, uma dificuldade no banho. Então, uma adaptação que acontece muito quando chega e fala assim: meu, toda vez que eu vou lavar o cabelo da minha criança, é um choro. Ou a minha criança não consegue entrar debaixo do chuveiro. Uhum. E às vezes uma adaptação simples como você pegar um copo e pedir para molhar a cabeça da criança, ela tomar banho com um balde, vai se molhando, ou vai molhando, ou se é uma questão só na cabeça que ela não suporta, por exemplo, pegar um copo que vá lavando, né, com aquela água, porque tem essa questão do chuveiro, por exemplo, é diferente você ter uma sensação, e pra gente talvez não faça muita diferença, mas para quem tem sensibilidade faz, que é quando você tem o chuveiro, você tem pingos Aham. que vão acontecendo, depende da pressão do chuveiro, às vezes é uma pressão mais forte, mais leve. E tudo isso vai impactar na forma como a pessoa sente se ela tem uma questão sensorial. Então, por exemplo, a gente entender o que a gente pode fazer de alternativa que vai fazer com que ela lide. Ou às vezes é a água caindo no rosto que Aham. impacta. Aham. Então, tem aquelas proteções, enfim. Então, tudo vai depender muito do que é de demanda, o que é mais difícil na rotina daquela criança. Ou seja, o que mais? Lembra, a gente estava falando muito de qualidade de vida. Então, o que na rotina dessa criança é difícil, é pesaroso, é estressante. Ela começa a aumentar a estereotipia, ela começa a ter mais Nossa, sim. autolesivos, ou o que é mais desgastante para aquela família fica muito desgastada para aquela atividade acontecer. Então, a gente parte por ali, para a gente pensar sempre numa adaptação. E a partir disso, do que acontece na rotina daquela pessoa, a gente vai vendo, porque às vezes as famílias têm mais estratégias do que às vezes, a gente quer inventar a roda Aham. e tudo mais, mas a criança às vezes apresenta o que ela precisa, ou mesmo a família já sabe. Aquilo só não tá tão quase consciente para ela, entendeu? Uhum. Ela faz tão no automático que ela não dá relevância para o impacto que tem a forma como ela faz. E Uhum. às vezes ela deixa de fazer daquela forma porque, ai, não tá dentro
de um padrão normativo, mas na verdade é aquilo que funciona. Então, às vezes a gente também não precisa inventar muita roda, é a gente olhar para o que já acontece hoje e ver o que funciona hoje. Perfeito. E como que a gente pode ver o que já funciona hoje para outros momentos. E aí, depois que a gente viu o que mais impacta, depois que a gente vê o que funciona, a gente pode começar a fazer algumas sugestões ali do que pode melhorar dentro da organização da rotina, né? Então, na Genial Care, a gente tem algumas estratégias sensoriais que a gente dá. Às vezes, a gente dá algumas estratégias para fazer durante o banho, por exemplo. Às vezes a gente dá alguma estratégia, uma criança que tem uma dificuldade de se alimentar, a gente pede um vídeo. Às vezes a gente pode pedir um vídeo para a família daquela criança se alimentando, para a gente ver a posição dela sentada. Ou a gente pode entender, é uma criança que se movimenta muito, então como que será que você pode organizar a sua sessão para que aquela criança se mantenha mais engajada, para que aquela criança consiga se manter mais atenta durante a tarefa. Então, dentro da Genial Care, o que a gente sempre vai olhar é por que aquela criança precisa para aprender. Se precisa de uma adaptação, ou se às vezes é um ajuste de rotina, um ajuste de atividade que vai favorecer isso. Perfeito. Então, sempre pensar na potência, na individualidade, na maior participação, integração do indivíduo com o meio e no propósito, né? Digamos, na motivação, no que toca aquela pessoa e fazer ajudá-la a viver uma vida mais plena. É isso que vai fazer com que ela atinja o máximo potencial dela, que é a nossa grande missão aqui dentro. Perfeito! Bom, para terminar, eu queria dar uma dica de livro. Se você me permite. Por favor. Eu esqueci o livro em casa, eu não trouxe, mas eu vou dar dica mesmo assim. Tem um livro que é muito legal, que é da Temple Grandin, que é uma pessoa super importante na comunidade do autismo. Ela tem um livro que chama O Cérebro Autista, que é um livro que fala sobre a vida dela, né? E sobre tudo que ela aprendeu sobre o autismo sendo uma pessoa autista. E lá ela fala um monte sobre adaptações possíveis, adaptações que ela já fez como professora, adaptações que a ajudaram como pessoa com autismo e, para mim, pelo menos, ler aquilo foi esclarecedor, assim. Ela tem uma parte que ela fala assim, você não conseguiria conversar com alguém se você estivesse do lado de uma caixa de som num concerto de rock, conseguiria? Porque, para algumas pessoas, o barulho da fila do mercado é tão ensurdecedor quanto a caixa de som mais alta do concerto de rock, né? E eu acho que é um insight muito detalhado e muito pessoal, mas que nos ajuda a ver como ela, assim. Ou como nos ajuda a ajudar as pessoas a terem vidas mais satisfatórias. Sim, super. Qualidade de vida. Com certeza. Acho que é isso que a gente busca. Como você diz, criar caminhos extraordinários e desenvolver cada vez mais as pessoas para que elas possam atingir o seu potencial. Bom, é isso, gente. Tem mais alguma coisa? Não, tô super contemplada, felicíssima. Então tá ótimo, Ale. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, que acompanhou a gente. Se você é terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, quer fazer parte da Rede Genial, tá com a gente nesse caminho, procurando cada vez mais desenvolver as nossas crianças, criar caminhos, intervenções extraordinárias. A gente vai deixar aqui para vocês o link, para vocês se inscreverem. E a gente espera vocês no próximo episódio. Até a próxima!